Assim, minha impressão é pela primeira vez, né? Minha impressão é pela primeira vez aqui o Dorival. Bom, ele fez uma leitura, ele explicou, ele fez uma leitura do jogo correta, acho que honesta. Ele deu explicações das opções. Ele falou sobre essa questão do Arrascaeta e dos jogadores, do rodízio. A pergunta que eu faço para vocês é a seguinte, meus queridos. Começamos a ver sinais de Renato Gaúcho em Dorival Júnior. E dois, será que... Porque assim, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui claro. Assim, o Arrascaeta teve alguns jogos que não jogou, teve o Gabigol também alguns jogos não jogou, o Pedro e outros também. Thiago Maia também foi poupado. E claro, alguns deles até entraram ao longo de alguns jogos no final da partida e jogaram lá seus 15 minutos, o que não é exatamente igual, né? Mas assim, mesmo com o rodízio, eu estou começando a traduzir, a ter um entendimento de que mesmo com rodízio você não tem efeito positivo nisso, porque você poupa os jogadores e me parece que não surte efeito de poupar, entendeu? Eu queria um pouquinho da impressão de vocês, porque se poupando o jogador continua extenuado, ele não descansa. E aí, por que não? Mas aí a gente fez uma partida esplendorosa na quarta-feira contra o Vélez, em que viramos o jogo. Pô, verdade, tudo bem. E agora, nesse final de semana, Gabigol, Pedro, Felipe Luiz, João Gomes, que João Gomes jogou 10 minutos. Mas quem? Tem mais jogadores aí, enfim, não jogaram. Rodinei jogou, né? Acabou jogando. Assim, mas jogadores acabaram não jogando e foram poupados. Então, esses jogadores diretamente na próxima quarta-feira estão descansados. E aí me dá uma impressão de que, de repente, vão estar descansados mais ou menos, entendeu? De que eles estão já estourados em fim de temporada. Eu queria a impressão de vocês, claro, com relação a esses sinais que a gente viu hoje, né? Cara, eu acho que sim. Acho que tem um certo fator de desgaste. Isso é notório. Acho que acontece com todo mundo. A gente está chegando em final de temporada. A gente ainda está nas 3 competições e tal, e aí entra meio que aquele papo de Renato Gaúcho, né? Uma final a cada 3 dias e tal. Lembra que ele falava muito sobre isso e tal? Cara, agora, algumas coisas que ele deu sinais ali, eu não consigo concordar. Ele falou, ó, por exemplo, o Arrascaeta tá entrando, é a 5ª partida seguida do Arrascaeta. Eu vim buscar. O Arrascaeta não joga um jogo de titular no Campeonato Brasileiro desde o dia 24/7/2022, contra o Avaí. Foi o último jogo que a gente teve o Arrascaeta como titular do time. Ele jogou, inclusive, os 90 minutos, né? Contra o Atlético Goianiense, que foi o 4-1, que foi esse time B que jogou, ele não foi utilizado. No 2-0 contra o São Paulo, ele foi utilizado 12 minutos. Contra o Atlético Paranaense, contra o Palmeiras, no 1-1, ele foi 15 minutos. Contra o Atlético Paranaense, ele jogou 6 minutos. Contra o Botafogo, ele jogou 15 minutos. Contra o Ceará, ele não jogou e hoje ele jogou 26 minutos. Então, assim, ele tem 5 jogos seguidos. Não, tudo bem, mas peraí. Ele não pode nem pisar no campo, então. Senão conta como um jogo, sabe? Eu entendo o que o Dorival quer, eu entendo o mecanismo, mas eu acho que tem algumas coisas que estão um pouco exageradas, sabe? Não, olha, tá jogando. O desgaste lá para virar o jogo do Vélez. Estava 4-0, irmão. Se acaba 1-0 para os caras, a gente tá classificado do mesmo jeito. Entendeu? Então, assim, acho que tem uma certa razão no que ele fala. O discurso dele tem razão de ser, mas eu acho que está amplificado demais, né? Com relação a E aí algumas. preocupa, né? Porque, pô, você fala assim, cara, então ferrou. A gente vai chegar nas fases decisivas com o time acabado, mesmo fazendo o rodízio, Vai, né? né? Não vai, porque é isso que eu falo. Tem o desgaste está presente ali, porque a gente está em setembro. Mas eu acho que tem uma certa amplificação daquilo tudo que está acontecendo. Você acha Né? que já é uma forma de poder justificar uma Sim. possível não ganhar títulos? Não, porque aí vai ser pior, né? Porque É. esse time joga uma vez por semana. Então, eu acho que não seria uma desculpa, não. Porque a gente jogou muito mais, sei lá, com o time de 2019. Porque a gente não tinha nem como girar tanto, né? Apesar de que todo mundo,
Jorge Jesus descansar, não descansava. O time do 1 ao 11 que ganhou a Libertadores jogou 8 vezes. Somente 8 vezes. Então esse papo que o Jorge Jesus não descansava é uma puta de uma mentira também. Porque ele descansava. Agora, ele tinha muito menos recurso, ele descansava muito menos. Ele rodava muito mais ali, mas os caras sempre estavam jogando. Uma hora ou outra sempre apareciam jogando, mesmo que fosse com a minutagem tão baixa. Ficar sem jogar no banco, como algumas vezes esse time titular nosso fica, realmente ele não fazia, até porque entrava Lincoln, entrava Pires da Mota, entrava Berril, aí é complicado, né? É complicado girar com esses caras. Então ele girava alguma coisa assim, ele não girava tanto quanto gira o Dorival. O Dorival tem muito mais opções. Mas eu acho que o discurso está um pouco amplificado, né? E aí ele fala ali, vou fazer de tudo para chegar a qualquer sinal que tenha, eu vou mudar e tal. É um sinal também de que, né, qualquer coisa ali, ele parece estar com receio, realmente, de perder jogadores para as finais. Foi o que me pareceu. E além disso, né, isso aqui é tudo, foi o que foi combinado internamente e tal. Aí cai naquela que o Rodrigo falou, isso não foi passado para fora. A gente não sabe qual é esse combinado interno deles. Pois é. Rodrigo, comenta sobre isso e depois eu vou fazer uma outra provocação para vocês aqui, de uma outra resposta do Dorival que eu queria falar sobre o time B, que é um ponto que o Rodrigo até discutiu. Ele vira e fala, porque a gente tem uma equipe que analisa isso e coloca, eu coloco a melhor equipe possível em campo para agradar o torcedor, alguma coisa desse tipo. Pô, irmão, com todo respeito, eu duvido que o chip dos jogadores titulares são todos iguais. Eu duvido. Eu faço agora... eu faço sexo agora com a primeira mendiga que eu encontrar na rua, irmão. Mas quem disse que seria? Não, mas é o que ele está falando. Ele falou. Não, ele falou, calma. Ele falou. Estamos colocando o time desde o começo, porque é combinado desde o começo. Tem uma equipe e eu coloco a melhor equipe possível em campo. Possível. A gente está jogando com reserva há maior tempão. E eu falei aqui hoje. Hoje entraram 5 titulares. Calma, eu falei. Hoje jogou o Davi Luiz e o Léo Pereira porque eles não jogaram antes. Isso. É isso. O Everton Ribeiro hoje talvez tenha o que foge um pouco disso, mas a gente não tem, porque justamente ele tinha a ideia de botar o Vitor Hugo. E aí faltava um meio de campo, um meio armador. E aí ele vai botar o Everton Ribeiro. Na verdade, que ele jogou o Vitor Hugo pra frente. Ele jogou o Vitor Hugo pra frente. É isso que eu tô falando. Então, assim, por isso que eu falei, Marcão. Thiago Maia jogou hoje porque não jogou antes. Entendeu? Um cara não vai ficar 3 jogos sem jogar, 2 jogos sem jogar. Então, assim, desculpa. Eu acho que ele montou, sim, uma estratégia e aí, tudo bem. Time B, time A. Não tem nada, não é que não tem nada. Não é que não tem nada. Não é só questões físicas. Porque você não pode escalar um time só por condições físicas e esquecer a qualidade técnica. Hoje a gente perdeu 20 minutos do segundo tempo, até os 20 minutos do segundo tempo, com o Marinho de sacanagem. Com o Marinho de sacanagem. Senão a gente vai ficar sempre disso. Você, Marcão, foi muito feliz. Você foi muito feliz em falar o seguinte: esse time B quase não decide jogo. Decide jogo quanto entre os caras. Tem jogo que a minha percepção a gente tá perdendo tempo. A gente perde 65, 70 minutos de jogo com algo que a gente tá vendo que não tá dando certo e o cara tá lá. Beleza, tá tudo certo. Ele foi mentiroso. Ele falou que não é porque os últimos 2 resultados, não é só resultado, nego. Eu acabei de falando aqui, são 4 jogos e meio que o Flamengo não joga bola. O primeiro tempo contra o Atlético Paranaense foi fraco, é porque o 5-0 mascara, mas o primeiro tempo do Flamengo contra o Atlético Paranaense foi fraco. O jogo contra o Palmeiras, a gente pondera porque era a equipe do Palmeiras, mas não foi uma grande equipe, não foi um grande jogo, principalmente os 20 minutos do segundo tempo. O Flamengo joga muito mal contra o Botafogo, o Flamengo joga muito mal contra o Ceará e o Flamengo joga muito mal hoje. Desculpa, uma equipe que quer brigar por título tem que jogar 4 jogos e meio mal. E o Dorival fica, não, condições físicas. Porra, não desculpa. Nas condições físicas, não acredito que as condições físicas do Pedro, do Gabigol, hoje não puderam jogar. Do Pedro, do Gabigol, do Everton Ribeiro, do Arrascaeta, do João Gomes, do Thiago Maia. Todo mundo é igual.
Será que não podia, em algum momento, falar assim, não, cara, eu preciso. Hoje, por exemplo, eu precisava de um centroavante. Sabe qual é a minha sensação, Marcão? É que se tivesse, vamos pensar, se o Gabigol tivesse jogado contra o Vélez, a sensação é, nem Pedro nem Gabigol ia ser titular desse time. É aí que eu acho que ele tá exagerando. Aí a sensação é essa. Não, vão ficar no banco. Mas, peraí, o chip do Gabigol é igual do Pedro? Será que ele não pode chegar lá pro centro de fisiologia e falar assim, ó, tô sem centroavante, nego. Me fala aí quem é que, entre o Pedro e o Gabigol, quem é que tá mais inteiro para jogar esse jogo, para começar esse jogo? Não. Ele já vai no automático e prefere visar o Vitor Hugo, que não tá bem como meio de campo. E o Marcão falou lá no pré-jogo, é normal, moleque dessa idade oscilar, tá entendendo? E aí prefere botar um moleque como falso 9 do que colocar um centroavante. Beleza. E só para finalizar, ele hoje justificou, é isso que eu falo, leitura de jogo. Não adianta ter uma leitura depois que o jogo acaba, nego, porque isso está se repetindo. Hoje ele virou e falou o seguinte, foi muito complicado porque o Goiás botou 2 linhas. O Perrota falou isso durante toda a Dali. 2 linhas e foi muito difícil. Hoje, sabe o que a gente tinha que fazer? Jogada pela linha de fundo. E por que não fez, caralho? A maioria das jogadas do Flamengo foi pelo meio. E por que não fez? Por que não fez? Sabe por quê? Essa foi a mesma desculpa do Ceará. O Ceará jogou com 2 blocos e a gente não conseguiu fazer linha de fundo. E por que não fez? Sabe qual é o meu medo? O que o Goiás apresentou, o Atlético Paranaense vai apresentar melhor. A retranca do Atlético Paranaense vai ser mais forte do que a do Goiás. Eu não quero chegar na coletiva do Dorival e o Dorival virar para mim e falar assim, perdemos o título porque o Atlético Paranaense botou 2 blocos e a gente tem que fazer jogada de linha de fundo. Caralho, tem que trabalhar para melhorar isso, irmão. Se um time tá fechado, você tem que especializar em chute de fora da área e jogada de linha de fundo. Hoje, para mim, com todo respeito, ele mentiu. Ele mentiu. Jogada de linha de fundo pro Vitor Hugo fazer o centroavante. Vamos, falso 9 não é para ficar dentro da área esperando isso. A gente não esperava isso do Lázaro. A gente, quando bota um falso 9, a gente espera toque de bola, o cara vai ali, vai fazer uma infiltração e tal. Que é isso? Agora, eu só acho que já passou da hora, principalmente porque o nosso adversário vai ser o Atlético Paranaense, já passou da hora de a gente conseguir achar um antídoto para esse tipo de defesa. Não adianta virar depois que acabar o jogo, não. Tinha que jogar pela lateral. E não conseguiu jogar por quê? Mateuzinho é jogador de lateral. Ayrton Lucas é jogador de lateral. Se ele falar isso com o Felipe Luiz em campo, porra, beleza. Hoje tá com 2 laterais de linha de fundo. Será que não? E tentou pra caralho jogada pelo meio. É foda.